Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ariel, do canal O Astral Está no Ar. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês ah, sobre como que está sendo essa minha jornada na espiritualidade, como que eu comecei essa jornada na espiritualidade e trazendo um pouquinho para vocês como é que foi para mim, para servir para vocês, dependendo ou não, certo? Então, agora eu vou passar um pouco para vocês. Vamos ver se der 10%, 20%, 50%, 100% dentro do caminho de vocês, se vai ser legal, certo? Aí depois vocês me botam, se puderem curtir, se inscrever, dar um comentário ali, né? Ver o que vocês querem que eu fale no próximo vídeo. Alguma coisa que vocês precisam escutar, alguma coisa que vocês querem escutar, certo? Então vamos lá. Quando eu comecei a fazer essa jornada, né, da espiritualidade, naquela época eu nem sabia sobre reforma íntima, eu comecei como qualquer um, né, estava totalmente perdido, né, sem saber o que fazer, sem saber aonde ir, aonde procurar ajuda, e comecei esse meu caminho dentro do espiritualismo, né, da Allan Kardec. Ficamos, eu e minha esposa, a Camila, que vocês conhecem aqui do canal, ficamos quase um ano trabalhando lá. Lá naquele momento, assim, não foi vamos dizer assim, um despertar, né? Eu senti muito que foi um momento de limpeza, de conexão, para poder começar a fazer isso que eu estou fazendo agora, né? Então, dentro desse primeiro momento, assim, o que eu senti é que eu comecei um processo de enxergar as coisas que eu tinha dentro de mim, né? Então, por exemplo, enxergar raiva, impaciência, né? Intolerância muitas vezes com o próximo, de não entender o tempo do próximo, né? Que para mim naqueles momentos era coisa mais que mais chamava atenção, mais gritante nesse meu processo. E quando a gente começou a fazer, a gente resolveu se mudar, nos mudamos de cidade. E no momento que a gente se mudou de cidade, as coisas começaram a funcionar, né? Começamos a entrar na Umbanda. Ali da Umbanda foi um caminho muito bonito, um caminho que a gente começou a conseguir ter mais contato, principalmente eu, a Camila, depois ela fala outra hora sobre o caminho dela. Eu consegui ter mais contato com as minhas entidades. E nesse momento que eu comecei a ter contato mais com as minhas entidades, né, que eu trabalho como médium também, eu comecei a sentir mais necessidade de mudar, da mudança, né? Daí sim de começar a fazer essa reforma íntima que todo mundo fala, né? Então a reforma íntima começou muito gritante, né? Começou a me dar uma depressão muito forte de ver tudo isso que eu tinha que fazer e não entender do que estava acontecendo comigo. Quem era esse Ariel que estava ali, né? Enclausurado, né? Que eu estava achando que estava tudo a mil maravilha, mas na verdade não estava. E aí, quando eu comecei a enxergar esse processo, que eu comecei a enxergar isso que estava dentro de mim, né? Eu começou meio que dar um desespero, né? De saber que eu tinha tudo isso dentro de mim. No primeiro momento, começou a dar um desespero, como eu falei para vocês. Eu queria mudar, 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 mudar rápido, rápido, rápido. Queria fazer as coisas tudo rápido, achando que assim que ia acontecer, assim que tinha que ser feito. E começava a tentar fazer os outros que estavam na minha volta, coitada da Camila, que teve que me aguentar nesse processo. Queria que ela também fizesse a mesma coisa que eu, né? Que isso é bem normal. Quando a gente começa dentro da espiritualidade, a gente começa querendo que o outro faça a mesma coisa que a gente está fazendo, sinta o que a gente está sentindo, mas não é assim que funciona, né? Eu não vou dizer que não funciona assim, esse é um dos passos que a gente tem, certo? Só que se a gente conseguir escutar o próximo, né, que nem esse vídeo que eu estou passando para vocês, dependendo vai ser um pouco mais fácil, né? Que nem fala, o sábio é quem escuta, né, e não precisa passar pela dor, pode ir direto pelo amor, né? Então, eu não fui sábio naquele momento.
eu comecei a passar por perrengues, né? Comecei a lutar, né? Fazer a minha mudança, a minha reforma íntima num ritmo muito frenético, né? De um ritmo muito frenético que eu achava que estava sendo muito rápido, né? Que eu achava que eu estava fazendo esse processo numa velocidade absurda, numa velocidade estrondosa. Mas quando eu fui criando mais consciência do que eu estava fazendo, eu estava vendo que não, que na verdade eu estava trabalhando com a culpa, né? Estava trabalhando com a culpa, com um olhar para dentro de mim, não com um amor, mas sim de um monstro, como se eu fosse um monstro, né? Pelas coisas que eu fazia. Né? E quando eu comecei a entender esse processo, a entender tudo que estava passando dentro de mim, o que eu comecei a compreender? Calma. Primeira coisa, calma. Dentro da espiritualidade, a gente, primeira coisa que não tem tempo, certo? A gente não tem tempo para evoluir. Tu pode evoluir devagar, rápido, médio, dependendo de quanto você quer. E dependendo de quanto você entende como que funciona a espiritualidade, né? Aí eu comecei, tá bom, então eu tenho que fazer as coisas mais devagar. Então tá, vamos fazer as coisas mais devagar. E vamos me amar primeiro, eu tenho que me amar primeiro, né? Aí que eu comecei a compreender o que é a tal reforma íntima, né? Que é a reforma íntima que todo mundo fala que tem que fazer, mas muita gente não te fala, né? Que seriam os passos, né? Para a gente conseguir começar a compreender que cada um é diferente do outro, mas tem coisas que vamos se dizer que acontecem com todos, né? Que a gente se esquece de primeiro se amar, né? Então, quando a gente começa a se amar e entender que o processo é calmo, que o processo ele é lento, né? Imagina, eu tenho 35 anos, eu comecei a fazer esse processo faz pouco tempo, faz um ano e meio, entende? Um ano e meio, um ano e 8 meses, mais ou menos, eu comecei a fazer esse processo da reforma íntima de verdade. Então, eu tenho, imagina, foram 34 anos dentro de um ciclo, dentro de um vício, né, de ser uma pessoa e quando que eu achava que eu era. Aí, de repente, do nada, vou mudar. Não é assim. É a mesma coisa quando a gente está acima do peso e a gente quer mudar o nosso peso do nada. Não é assim que funciona. Tu vai até pode emagrecer, mas a tua pele vai ficar toda caída, toda flácida, né? Por quê? Porque a gente não deu tempo do corpo se sentir, do corpo sentir o emagrecimento. Isso é a mesma coisa, serve para a espiritualidade. Então, quando a gente começa a querer fazer tudo muito rápido, o que acontece? Tu não absorve tudo aquilo ali que tu entendeu, tudo aquilo que tu estudou, tudo aquilo ali que tu sentiu dentro de ti. E quando a gente começa a fazer o processo mais devagar, com mais calma, com mais amor, a gente consegue sentir cada processo que está sendo feito dentro de nós. Então, quando o processo tu vai vendo que, por exemplo, na questão da raiva, eu vi que eu tinha raiva, só que eu queria que ela sumisse. Não vai sumir. A raiva não vai sumir. A raiva é um dos sentimentos que a gente tem dentro do nosso corpo, dentro desse corpo humano, né? A gente tem o sentimento da raiva dentro de nós. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar a raiva, aprender a conviver com ela, né? E quando eu aprendi isso, eu não vou te dizer que eu estou 100%, mas eu vou te dizer que eu já consegui evoluir uns 70% ou 80%, perto do que eu estava antes, né? A raiva dentro de mim agora ela é controlada, né? Eu consigo compreender certos passos quando ela vai começar. Por quê? Porque eu tive calma, entendeu? Eu tive calma dentro desse processo de evolução. E não adianta a gente querer de um dia para o outro. A evolução é para o resto da nossa vida. No momento que a gente começa, que a gente entra aqui dentro desse planeta, já está evoluindo. A gente não para, né, dentro da evolução. A gente até pode estagnar por um tempo, mas no momento que a gente acorda, a gente vai para o resto da nossa vida aqui dentro encarnado. Então, tenham calma nesse processo e vai sentindo ele, né? Então, depois que eu senti que eu comecei a entender que era com calma e com amor, eu comecei a compreender cada passo e observar o que eu estava pensando.
Porque antes eu deixava o meu mental, o meu ego, controlar o que eu pensava, né? Controlar. Ele botava na minha mente o que eu tinha que falar, o que eu tinha que pensar, como que eu tinha que agir, como que os meus sentimentos tinham que se expressar para o próximo. Aí no momento que eu comecei a prestar atenção que quem tem que controlar sou eu, os meus sentimentos, aí mudou. Então daí eu comecei a compreender um pouco mais. Então vou dar um exemplo. Agora verão, eu moro na praia, né? Então cheio de gente, todo mundo querendo curtir, todo mundo querendo, né, beber, e eu não entro, não bebo mais, né? Então eu não bebo, não como carne, né? A gente está num processo, né, de largar todos os vícios que a gente tem. Então, quando vou no mercado, por exemplo, num atacado, o que acontece? É muita gente, energia para tudo que é lado, pessoal apavorado, querendo beber, querendo comer, querendo festejar, já planejando o que vai fazer de errado, não existe errado, né? Mas vamos se dizer que não está na luz, muitas vezes não respeitando o outro irmão. E eu sinto tudo isso. E eu sempre senti tudo isso. Entende? Só que eu não compreendia. Eu entrava dentro da raiva, eu entrava dentro da energia que ele estava emanando dentro daquele lugar. E quando eu consegui compreender isso daí, o que eu faço? Antes de entrar, eu me protejo. Me protejo e o tal do orar e vigiar. Então eu estou sempre, quando eu vou sentindo um sentimento dentro de mim, eu vou transmutando esse sentimento, eu vou trazendo ele para a luz de novo, para ficar mais fácil para mim. Porque eu sou uma pessoa que eu consigo sentir tudo que está na volta, né? Eu sinto as energias que estão na volta. Então, principalmente em lugares grandes, em lugar que tem muita gente. Então eu sinto quando as pessoas estão querendo beber, parece que me dá vontade de beber, então eu vou sentindo as coisas que estão acontecendo na minha volta. Então tem muita gente que é como eu, certo? E tem muita gente que não, mas essas pessoas acabam ficando com raiva de uma pessoa que está ali se furando, que furou a fila, né? Uma pessoa. Então a gente tem que compreender que essa pessoa não é que nem você que está procurando ver um vídeo, procurando se espiritualizar, procurando fazer sua reforma íntima, né? Essa pessoa, ela está dentro da Matrix total. Ela está dentro da Matrix, querendo fazer a parte dela, querendo a parte mais egoísta, né? Eu quero beber, eu quero ir rápido e deu. O próximo é o próximo, não, na verdade, nem existe o próximo, né? Ele vê muito o ser, né? Que é a pessoa que está ali, ela ou ele, tanto faz. Aí, né, aquela pessoa que está ali, ela vê só dentro dela o que ela quer, né? E quando a gente começa a trazer isso para a reforma íntima, a gente aprende que nós todos somos um só, certo? O que é isso? Nós todos somos filhos de Deus, do todo, né? Atom tem vários nomes que a gente pode dar, certo? Mas são os que eu conheço. Então, o que a gente tem que entender? Que nós todos somos um só. Então, se nós todos somos um só, no momento que eu trato mal aquela pessoa que estava ali querendo furar, o que acontece? Esse irmão, ele não está no tempo dele de compreender as coisas, ele ainda não despertou. Então, você que está dentro desse vídeo, você que está começando a se despertar, o que seria o ideal? Né? Você ter paciência com ele, você olhar aquele irmão que está lá e entender, putz, ele não tá legal, né? Eu tô bem, eu tô curtindo, eu tô dentro do agora, eu tô aqui conversando daqui a pouco com a pessoa que tá do meu lado, né? Que nesse caso, dentro dessa cena que eu falei para vocês, era a Camila, minha esposa. Então a gente conseguiu sair de lá tranquilo, tenso, foi tenso, porque, né, muita energia, muitas pessoas, muitos sentimentos lá dentro, mas a gente conseguiu, né? Então isso serve para o dia a dia de vocês, né? Para o dia a dia de vocês, quando vocês estiverem dentro de uma situação que alguém está tirando vocês do sério, lembrem-se, calma e amor, né? Amor por vocês mesmos, porque no momento que você entra de frente com essa pessoa
que você vai lá e bate de frente com essa pessoa, você não está tendo amor por você. Que quem vai ser prejudicado é você, só você. O outro, vamos se dizer que ele não existe praticamente, né? Porque quando você trata mal o outro, você trata mal a você, né? Que é isso que é o mais importante que nós temos que entender dentro da reforma íntima, né? Que a gente tem que tratar bem a nós mesmos. Então, quando o outro estiver começando a te tirar do sério, a te provocar, né? Fazendo alguma coisa que você não gosta, não revide, não olhe, não julgue, simplesmente saia. Dependendo, saia, não responda, vá embora, dá uma resposta tipo, que consiga não criar nenhuma confusão, né? Porque você é a pessoa que causa o bem ou o mal para ti mesmo. Então, comece a olhar para dentro de você, olhar e entender esse processo, que nós temos que nos amar, independente do que o outro está fazendo para a gente, né? Então, hoje eu quis trazer mais isso, mais um comecinho, que uma reflexão do que eu comecei a compreender, né? Com, com esse passar. Eu vou trazendo mais, vou fazer uns vídeos um pouco mais curtos, porque eu acho que é legal, que a gente consegue absorver bem em todos os vídeos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários, certo? Que eu vou começar a fazer mais vídeos, vou trazer alguns temas, eu vou tentar trazer para vocês de acordo com o que eu sei, dentro do que eu estudei, né? Dentro do que eu boto em prática na minha vida, tá? Então essa vai ser a minha ideia de estudo. O que eu boto em prática na minha vida, não o que o outro bota em prática na vida dele, né? Então, como eu falei para vocês, o que serve para mim, o que eu olho para mim, o que eu faço para mim, certo? Então, pessoal, se vocês puderem deixar o like de vocês, compartilhar o vídeo para algum amigo, alguma amiga que está precisando de uma ajuda, que está precisando de um começo, né, de compreender um pouquinho, e vou trazendo mais coisas para vocês, certo? Um beijo, até a próxima, meus queridos. Obrigado, obrigado.